Existe uma pergunta que a filosofia faz há séculos e que a neurociência moderna ainda não conseguiu responder de forma definitiva. Onde termina a memória e começa a ficção? Quando você fecha os olhos e revive uma lembrança, o que exatamente está acontecendo dentro do seu crânio? Os neurônios que disparam durante uma lembrança vívida são, em grande parte, os mesmos que disparam durante uma experiência real. O cérebro humano não distingue com precisão absoluta entre o que aconteceu e o que ele decidiu, em algum momento de desespero máximo, que precisava ter acontecido para que você continuasse vivo. Pense nisso por um momento. Pense no poder extraordinário e perturbador de uma mente que prefere construir uma realidade alternativa a desmoronar sob o peso da realidade verdadeira. A dissociação não é loucura, é sobrevivência. É o sistema operacional humano em modo de emergência, reescrevendo o código enquanto o edifício pega fogo. Agora eu preciso te contar algo sobre o Titanic, não sobre o navio. Não sobre o iceberg. Não sobre os 1.500 corpos que afundaram naquelas águas a 4 graus negativos no Atlântico Norte em abril de 1912. Eu preciso te contar sobre Rose DeWitt Bukater, uma jovem de 17 anos que estava, clinicamente falando, no processo ativo de ter um colapso psicológico completo quando aquele navio partiu de Southampton. E eu preciso te contar que Jack Dawson, o homem que ela amou com uma intensidade que atravessou décadas e oceanos e a morte em si, esse homem não existe em nenhum registro histórico, nenhuma lista de passageiros, nenhuma fotografia, nenhum documento de qualquer tipo. Jack Dawson nunca existiu. Existiu. E a pergunta que esse vídeo vai tentar responder não é se isso é verdade. Porque as evidências já estão todas ali, na superfície do filme, esperando alguém olhar com os olhos certos. A pergunta real é: o que isso nos diz sobre Rose? O que isso nos diz sobre o trauma, sobre a dissociação, sobre a capacidade quase incompreensível da mente humana de criar amor, onde havia apenas escuridão? Titanic não é uma história de amor. Titanic é o retrato mais preciso que o cinema popular americano dos anos 90 já produziu sobre uma mulher em colapso psicológico que salvou a si mesma através do único mecanismo que tinha disponível, a criação de uma ilusão perfeita e totalmente funcional. Vamos começar pelo começo. E o começo não é o navio. O começo é a gaiola. Rose DeWitt Bukater existe dentro de uma estrutura que a classe alta eduardiana construiu especificamente para aprisionar mulheres. Não é uma metáfora, é literal. As mulheres da aristocracia e da alta burguesia no início do século XX não tinham direito à propriedade, não tinham acesso autônomo a dinheiro, não podiam trabalhar em profissões que lhes conferissem independência real. E eram negociadas em casamentos que funcionavam como contratos comerciais entre famílias. A mãe de Rose, Ruth DeWitt Bukater, não é uma vilã de desenho animado. Ela é uma mulher que aprendeu as regras do jogo e as está passando para a filha porque, do ponto de vista dela, é a única coisa que pode fazer para garantir a sobrevivência de ambas. A família DeWitt Bukater está falida. Isso o filme deixa claro, ainda que sutilmente. As aparências são mantidas, os vestidos são lindos, os chapéus são impecáveis, mas por baixo de toda aquela seda e daquele verniz de civilidade, existe uma dívida que Ruth não consegue pagar sozinha. Cal Hockley é a solução. Cal Hockley é um herdeiro industrial com mais dinheiro do que bom senso e um ego que preenche qualquer cômodo antes mesmo que ele entre nele. O casamento entre Cal e Rose não é um romance, é uma transação. E as duas mulheres envolvidas sabem disso, ainda que apenas uma delas pareça estar em paz com esse conhecimento. Ruth não é impervious à dor da filha, mas ela aprendeu, como as mulheres de sua geração aprenderam, que o sofrimento pessoal é um luxo que pessoas sem dinheiro não podem se dar. Então, quando ela fala para Rose sobre o peso das responsabilidades, sobre o que está em jogo, não há crueldade gratuita naquelas palavras.
ao desespero frio e calculado de alguém que entendeu que o mundo não vai mudar e que a sobrevivência exige conformidade. Isso não a absolve, mas torna ela algo mais assustador do que uma vilã. Torna ela uma cúmplice construída pelo sistema. Cal Hockley, por outro lado, é um narcisista clínico num período histórico que não tinha linguagem para nomear isso. O abuso que ele exerce sobre Rose não é apenas físico, ainda que a cena em que ele vira a mesa do café da manhã e a ameaça com violência velada seja perturbadoramente clara. O abuso de Cal é sistêmico e psicológico. Ele controla o que ela come, o que ela usa, onde ela vai, com quem ela fala. Ele presenteia e então humilha. Ele exibe Rose como uma posse e, ao mesmo tempo, a faz sentir que sem ele ela não é nada. O colar diamante que ele dá a ela no início da viagem não é um presente, é uma marca. É a reivindicação de propriedade de um homem que foi criado para acreditar que mulheres e objetos pertencem à mesma categoria ontológica. E Rose está completamente sozinha nessa prisão dourada que navega pelo Atlântico. Não tem amigas de verdade a bordo. Não tem aliados. Tem uma mãe que a vendeu, um noivo que a possui, e um navio enorme e glorioso que está levando ela para uma vida que ela já sabe, no fundo mais fundo do que é possível saber, que vai destruí-la. É nesse contexto, nesse estado de isolamento absoluto e desespero crescente, que Rose vai até a popa do navio Titanic numa noite fria de abril e começa a escalar a grade. Vamos parar aqui e pensar sobre o que está acontecendo nessa cena, porque ela é o eixo em torno do qual toda a teoria gira. Rose não está tendo um momento dramático. Rose não está em busca de atenção. Rose está, com toda a calma e deliberação que uma pessoa em colapso psicológico consegue reunir, tentando morrer. Ela foi até a popa. Ela escolheu a popa especificamente porque a primeira classe fica na proa, porque lá ninguém vai procurá-la imediatamente, porque o Atlântico Norte, naquele ponto da viagem, é escuro e infinito e profundo o suficiente para engolir tudo. Ela tirou os sapatos. Esse detalhe é importante. Quando pessoas em situação de tentativa de suicídio tiram os sapatos, os pesquisadores de comportamento de crise interpretam esse gesto como uma dissociação já em curso, uma separação entre o self e o corpo que antecede o ato. Rose não está pensando em seus sapatos. Rose já não está completamente dentro do seu próprio corpo. Ela está segurando a grade. O navio está se movendo a quase 22 nós. O vento é cortante. Lá embaixo, a água é negra e a espuma branca está batendo no casco com um som que é ao mesmo tempo violento e hipnótico. E é aqui, neste exato instante de ruptura máxima entre Rose e a possibilidade de continuar existindo, que Jack Dawson aparece. Pense na lógica interna disso. Uma mente humana em colapso iminente, separada da realidade por uma dissociação que está se aprofundando por semanas, num momento de terror absoluto e decisão irreversível, produz uma voz. Uma figura. Um homem. A psicanálise tem um nome para figuras que surgem em momentos de crise aguda e que são perfeitamente adaptadas para resolver o problema emocional imediato da pessoa que as experimenta. Construtos de proteção psíquica. São criações do inconsciente que usam material já disponível na mente. Fragmentos de livros lidos, de pinturas vistas, de escorvidas, de histórias ouvidas, de sonhos recorrentes. E os remontam numa figura coerente que funciona como um âncora emocional durante o colapso. Onde Rose teria encontrado o material para construir Jack? Em toda parte. Em cada romance que ela leu. Em cada pintura de um homem livre nas paredes de museus que ela visitou. Nas histórias sobre a América que ela ouvia. Sobre homens sem passado que podiam se reinventar. Sobre a democracia de possibilidades que o novo mundo prometia. Jack Dawson é a destilação de todas as fantasias de liberdade que uma garota presa numa gaiola dourada acumula ao longo de 17 anos de aprisionamento progressivo. E note a perfeição assustadora da construção. Jack não é simplesmente livre. Jack é pobre de uma forma que não tem consequências práticas angustiantes na narrativa de Rose.
Ele é pobre com graça, pobre com leveza, pobre como um artista boêmio europeu que faz do não ter uma filosofia de vida, e não uma tragédia diária. Jack não tem família que vai interferir, não tem dívidas que vão pesá-lo, não tem obrigações que vão dividir sua atenção. Jack está disponível para Rose com uma totalidade que nenhum ser humano real jamais está disponível para outro ser humano real. Ele é, literalmente, construído para ela. Mas vamos mais fundo ainda, porque a perfeição de Jack vai além da conveniência narrativa. Vamos analisar como Jack fala. Vamos analisar o que ele diz e quando ele diz num filme ambientado em 1912, com um personagem que cresceu em Chippewa Falls, Wisconsin, filho de classe trabalhadora, sem educação formal além do básico. Jack Dawson fala sobre emoções, sobre escolhas de vida, sobre liberdade e aprisionamento, com uma articulação e uma consciência psicológica que simplesmente não existia naquele contexto histórico e social. Quando Jack diz a Rose que ela está fazendo escolhas que vão definir quem ela é, quando ele valida os seus sentimentos sem os minimizar, quando ele a encoraja a nomear o que sente e a agir de acordo com isso, ele está usando uma linguagem que é, palavra por palavra, a linguagem da terapia cognitivo-comportamental e da psicologia humanista do final do século XX. Ele fala como um terapeuta dos anos 90 que leu Carl Rogers e está aplicando escuta ativa e validação emocional. Isso não é anacronismo acidental de roteiro. Isso é, se você aceita a teoria, precisamente o que deveria ser. Porque Jack foi criado pela mente de Rose, usando todo o material disponível para ela. E o material disponível para ela, em 1912, inclui o tipo de linguagem psicologicamente sofisticada que uma mulher inteligente e leitora, exposta às ideias mais progressistas de seu tempo, usaria para construir a figura de um salvador ideal. Jack diz exatamente o que Rose precisa ouvir no momento em que ela precisa ouvir. Ele aparece quando ela está na popa. Ele sabe, sem que ela diga que ela está sofrendo. Ele não pergunta o que houve, porque ele já sabe. Porque ele é uma parte dela que sabe. Ele conta histórias sobre pesca no Lago Wissota, um lago que, como pesquisadores já apontaram, só foi formado em 1917, 5 anos depois do naufrágio, quando uma represa foi construída. Esse detalhe geográfico aparentemente trivial é, na verdade, uma fissura na narrativa que revela o mecanismo por baixo. Memórias falsas nunca são perfeitas. A mente que as cria as constrói com o material que tem disponível. E às vezes esse material inclui informações do presente sendo retroprojetadas no passado. E agora precisamos falar sobre os anos 90. Precisamos falar sobre o contexto cultural em que James Cameron filmou Titanic. Porque esse contexto é absolutamente inseparável do que o filme, consciente ou inconscientemente, está fazendo com a narrativa de Rose Oz. Anos 90 foram uma década extraordinariamente complexa para o retrato do trauma feminino no cinema americano. Por um lado, havia uma conversa emergindo sobre abuso doméstico, sobre a síndrome do trauma por relacionamento, sobre o que hoje chamamos de abuso narcisista, e que naquele momento ainda estava sendo nomeado, categorizado, tirado do armário da psiquiatria para a conversa pública. Filmes como Thelma e Louise tinham, alguns anos antes, colocado na tela a imagem de mulheres fugindo de situações de abuso de formas que a cultura popular não sabia bem como processar. Não como vítimas passivas, não como heroínas convencionais, mas como pessoas que simplesmente quebravam sob o peso de uma estrutura opressiva e escolhiam a explosão ao invés da resignação. Ao mesmo tempo, havia uma fascinação cultural profunda com a dissociação, com os estados alterados de consciência, com o que acontece com a mente quando ela é submetida a trauma extremo. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, havia incluído o transtorno dissociativo de identidade na sua 3ª edição, revisada em 1980.
7. E ao longo dos anos 90, havia uma quantidade crescente de atenção clínica e cultural sendo direcionada para os mecanismos pelos quais o cérebro humano responde ao trauma não com quebra, mas com compartimentalização, com fragmentação, com a criação de narrativas alternativas que permitem ao indivíduo continuar funcionando enquanto a parte que foi ferida fica guardada em algum lugar seguro da mente. James Cameron é um cineasta que absorve contexto cultural como uma esponja. Ele estava filmando Titanic num momento em que o zeitgeist americano estava saturado de conversas sobre trauma, sobre sobrevivência, sobre os mecanismos pelos quais mulheres sobrevivem a situações que deveriam destruí-las. É quase impossível que todo esse contexto não tenha penetrado na estrutura narrativa do filme, mesmo que de formas que nem o próprio diretor reconheça conscientemente. O estado dissociativo de Rose durante a viagem tem características que qualquer psiquiatra moderno reconheceria imediatamente. Ela tem episódios de despersonalização, momentos em que parece observar a própria vida de fora, como quando está sentada ao lado de Cal no jantar de primeira classe e parece estar assistindo a uma peça de teatro da qual ela é atriz involuntária. Ela tem episódios de derealização, onde os objetos e pessoas ao redor parecem falsos, não reais, parte de um cenário elaborado. Ela tem episódios de amnésia funcional, onde parece incapaz de se conectar emocionalmente com sua situação real. Então ela tem Jack, que é sempre real, que é sempre presença. A psiquiatria tem estudado extensivamente o fenômeno do que alguns pesquisadores chamam de companheiros invisíveis em situações de trauma extremo. Prisioneiros em isolamento severo desenvolvem relacionamentos vívidos e funcionais com figuras que sua mente cria. Sobreviventes de situações de abuso prolongado frequentemente descrevem a presença de uma voz interna que os orienta, que os protege, que os ajuda a navegar a situação perigosa com um grau de funcionalidade que não seria possível sem essa voz. Essas figuras não são loucura, são adaptação. São a mente humana fazendo o que a mente humana faz melhor: sobreviver. Vamos agora para o naufrágio em si. Porque o naufrágio, visto através das lentes dessa teoria, é algo radicalmente diferente do desastre físico que o filme apresenta na superfície O Titanic Afunda. Isso é histórico, inegável, o ponto de partida de toda a narrativa. Mas o que afunda junto com o navio, na experiência interna de Rose, é muito mais do que ferro e aço e madeira. O que afunda é o mundo inteiro que a aprisionava. Cal está ali e Cal vai sobreviver, mas o poder que ele tinha sobre ela está sendo destruído em câmera lenta enquanto as águas sobem pelos corredores do navio mais luxuoso do mundo. A estrutura inteira da classe alta eduardiana, representada naquele navio com uma meticulosidade arquitetônica quase simbólica, está se partindo ao meio. Jack está com ela. Jack a salva. Jack a puxa, a carrega, a orienta. Jack a mantém funcionando enquanto o mundo ao redor se dissolve em caos e morte e frio extremo. Cada coisa que Jack faz durante o naufrágio é exatamente o que a mente de Rose precisaria que alguém fizesse para que ela continuasse operando sob condições de terror absoluto. Ele não entra em pânico. Ele toma decisões. Ele a mantém focada no próximo passo e não na magnitude do desastre ao redor. Isso é o que os construtos protetores fazem. Eles não ficam paralisados. Eles agem com uma eficiência e uma clareza que a pessoa traumatizada, por definição, não consegue ter sozinha. Eles são a parte funcional da mente que sobreviveu ao trauma inicial e que está guiando o resto do sistema. Então chegamos à porta. A porta de madeira que flutua nas águas geladas do Atlântico Norte nas cenas finais do naufrágio é o momento mais debatido do filme. O debate geralmente acontece em torno de uma questão física. A porta era grande o suficiente para dois? Poderiam Jack e Rose ter sobrevivido juntos em cima dela? James Cameron respondeu a essa pergunta diversas vezes ao longo dos anos,
inclusive com estudos científicos encomendados para uma reportagem da National Geographic, que concluíram que sim, com uma distribuição de peso correta, Jack poderia ter sobrevivido. Mas essa é a pergunta errada. Essa pergunta assume que Jack existe fisicamente, que há um corpo real, com peso real, com necessidade real de flutuação, esperando na água ao lado de Rose. E se essa premissa for falsa, a pergunta de física não se aplica. Jack não sobe na porta porque Jack nunca esteve na água. Jack nunca foi fisicamente real dentro do universo do filme. Ele foi real para Rose, da única forma que importava para Rose, que é a realidade da experiência psicológica vivida. Ele foi presente, orientador, protetor, amado. E quando Rose segura na porta, tendo encontrado dentro de si mesma, através do terror e do caos, e da perda uma centelha de vontade de sobreviver que não existia quando ela escalou a grade da Pan semanas antes, quando essa centelha se tornou sólida o suficiente para sustentar ela independentemente, o construto começou a se dissolver. Porque é isso o que os construtos de proteção psíquica fazem quando cumprem sua função. Eles não morrem tragicamente. Eles se dissolvem. Eles retornam ao lugar interno de onde vieram. A mente que os criou, agora com recursos internos suficientes para continuar, os absorve de volta. Jack não afunda nas águas do Atlântico. Jack retorna para dentro de Rose, para o lugar exato onde ele sempre esteve, no espaço entre o desespero e a sobrevivência, no interstício onde a mente cria o que precisa quando o mundo real não fornece. A cena em que Rose diz a Jack, "Nunca te deixarei ir", é, dentro dessa leitura, uma das cenas mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, mais profundamente humanas que o cinema americano popular já produziu. Ela está prometendo a uma ilusão que vai honrá-la. Ela está prometendo ao mecanismo que a salvou que vai carregar ele consigo para o resto da vida. E ela cumpre a promessa. Rose é resgatada. Ela dá seu nome como Rose Dawson para o oficial que a coloca na lista de sobreviventes. Esse momento é interpretado romanticamente como uma forma de honrar Jack, de carregar o nome dele como uma identidade nova, uma identidade de liberdade. E é isso. Mas é também algo mais, é a integração do construto. Rose não abandona Jack quando ele se dissolve, ela o incorpora. Ela se torna, em parte, a pessoa que ele representava para ela. Livre, sem as amarras do passado, sem o peso da identidade DeWitt Bukater. Ela vai para Santa Mônica. Ela aprende a voar de avião-gá. Ela faz tudo aquilo que Jack disse que fariam juntos. Ela vivia a vida que ele representava. Que era sempre a vida que ela queria para si mesma, mas não conseguia acessar sem a estrutura de segurança emocional que o construto forneceu. E então a Rose, idosa, chega ao barco de pesquisa de Brock Lovett. Ela tem 98 anos. Ela sobreviveu a um século inteiro. Ela criou uma vida. Ela tem uma filha, uma neta, que Jack nunca poderia ter dado a ela, porque Jack não era real da forma que uma vida vivida é real. É quando lhe mostram o desenho, o retrato nu de uma jovem, usando o colar coração do oceano, ela reconhece a si mesma com uma certeza que atravessa 84 anos de distância. Ela conta a história. Ela conta sobre Jack com uma riqueza de detalhe e uma consistência emocional que só é possível porque essa memória foi cuidada, protegida, honrada durante décadas inteiras. E então ela diz a frase. A frase que, dentro dessa teoria, é a chave de tudo. Ela diz, em inglês no original, numa tradução que fica muito próxima, "Ele existe apenas na minha memória. Não ele existia. Não ele vivia em minha memória." Ela usa o presente. Ele existe. Jack Dawson existe no presente da Rose idosa porque ele nunca deixou de existir. Ele existe onde sempre existiu, dentro dela. Na memória que a criou enquanto ela se criava de volta de uma fratura psicológica profunda. Na ilusão que foi mais real, no sentido emocional e transformador do que muitas realidades são, do que qualquer coisa que Cal Hockley ou Ruth DeWitt Bukater ou a estrutura inteira da sociedade de Edwardiana representavam.
Há um momento nos créditos do filme que pouquíssimas pessoas discutem, e que é, talvez, o momento mais honesto de toda a experiência cinematográfica de Titanic. É a cena final, dentro do navio afundado no fundo do oceano, quando a câmera flutua pelos corredores deteriorados e então a realidade se transforma e o navio está inteiro de novo. E as pessoas estão lá, e Rose, jovem, desce a escadaria e Jack está esperando por ela no fundo, e eles se beijam enquanto todos ao redor aplaudem. Esse não é o céu. Essa não é uma cena de reunião romântica num além sobrenatural. Isso é a representação visual da memória de Rose no momento em que ela vai embora. É o lugar interno, onde Jack sempre morou, mostrado finalmente pela câmera com toda a sua beleza e toda a sua impossibilidade. É o paraíso que ela construiu para ele dentro de si mesma, o santuário onde o construto que a salvou vive para sempre, perfeito, intacto e eterno, da única forma que qualquer coisa pode ser eterna. Dentro da mente de quem o amou. É aqui que a teoria deixa de ser uma teoria e se torna algo mais. Porque se Jack foi uma alucinação, se ele foi um construto psíquico criado por uma mente em colapso para sobreviver a uma situação impossível, então o amor de Rose por ele não é menor por isso. É maior, é mais impressionante. É um monumento à capacidade da mente humana de criar, mesmo do nada, mesmo das profundezas do desespero, algo que tem a força e a calma e a completude de um amor verdadeiro. Titanic não é uma história de amor. Titanic é a história de uma mulher que se amou o suficiente para criar, no momento mais sombrio da sua vida, a ilusão de ser amada. É a história de uma mente que se recusou a morrer e que usou todas as ferramentas disponíveis, incluindo a ferramenta mais extraordinária que a evolução colocou dentro dos crânios humanos, que é a capacidade de criar realidade onde não há realidade, para garantir que Rose DeWitt Bukater chegasse ao outro lado do naufrágio do Titanic com força suficiente para viver. James Cameron passou mais de 300 milhões de dólares construindo o maior espetáculo de desastre que o cinema americano da época já havia visto. Ele construiu uma réplica funcional do navio. Ele filmou embaixo d'água. Ele criou efeitos especiais que definiram uma geração. E no centro de tudo isso, talvez sem perceber completamente o que estava fazendo, ele filmou algo muito mais assustador e muito mais humano do que um navio afundando. Ele filmou o interior da mente de uma mulher que estava se partindo. Ele filmou a beleza e o horror de um mecanismo de sobrevivência que transformou o terror em ternura, o isolamento em amor, o desespero em esperança. E ele fez isso de uma forma tão convincente, tão tecnicamente deslumbrante, tão emocionalmente arrasadora, que nós todos assistimos e choramos e acreditamos no amor entre Jack e Rose da mesma forma que Rose acreditou. E talvez seja exatamente isso que a arte deve fazer. Talvez a função mais profunda da narrativa, da ficção, do cinema, seja criar espaços onde as ilusões necessárias possam existir sem serem questionadas, onde os mecanismos de sobrevivência possam operar em paz, onde as histórias que nos salvamos contar possam ser honradas pelo que são, não mentiras, mas verdades de outro tipo, verdades da experiência interna, verdades do que a mente humana precisa que seja verdade para continuar. Jack Dawson nunca existiu, e Rose DeWitt Bukater nunca precisou tanto de algo que não existe quanto precisou dele naquelas noites de abril de 1912, enquanto o navio mais famoso da história humana partia ao meio no Atlântico Norte. Se isso não é amor, se isso não é a coisa mais humana que você já viu numa tela de cinema, então talvez seja porque você ainda não entendeu completamente o que o amor, em sua forma mais fundamental, realmente é. Não a presença de outro, mas a capacidade extraordinária, rara e às vezes salvadora de criar dentro de si mesmo a experiência de não estar sozinho. Titanic termina com o navio no fundo do oceano e Rose no fundo do seu próprio coração, sozinha com a memória de algo que nunca foi e que sempre será. E da próxima vez que você assistir,
Da próxima vez que as lágrimas vierem, pergunte a si mesmo: você está chorando pelo amor que o oceano separou? Ou está chorando pelo amor que a mente humana foi capaz de criar no único lugar onde nenhum iceberg, nenhum narcisista e nenhuma estrutura social opressiva jamais pode chegar?